E também é importante que o que nos leva a ser santo ou a viver uma vida de santificação, a procurar a santificação, a procurar a santidade cristã, é justamente a gente ter como exemplo, ter como critério, seguir o nosso mestre, seguir aquele que é alvo da nossa fé, o alvo maior da nossa fé, que é o próprio Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Então, nós temos essa premissa de que nós devemos ser como Ele é, devemos receber ou adicionar este atributo de Deus também atribuídos a nós. Como Deus é santo, aquele que nos chamou é santo, aquele que nos convocou para a missão é santo, aquele que nos convocou para servi-lo, para amá-lo, para mudar de vida, para mudar de, inclusive de costumes, para mudar a nossa existência, para servirmos a Ele, para servirmos aos irmãos em Cristo Jesus. Então, nós também devemos ser santos porque nós temos um exemplo, nós temos alguém a seguir. E este exemplo vem justamente da parte de Jesus, da parte inclusive também dos apóstolos, né? É a nossa referência de fé e de prática. E nós com certeza também temos talvez muitas pessoas na igreja ou nas igrejas, né? De um modo em geral, que representam para nós como assim, pessoas de referência, pessoas que nós podemos ter como referência o modelo de vida daquelas pessoas, as formas de pensar, as formas de agir, as formas de realizar ou de viver em comunidade, de viver em família, de viver em sociedades. E nós então temos aí, em primeiro lugar, Cristo, né? Como nós já mencionamos, e também os apóstolos, os mestres, que nos ensinam, também são exemplos, ou devem pelo menos ser exemplos de vida. Mas certamente temos nas nossas igrejas pessoas que são exemplos de vida, mesmo com as suas falhas, mesmo com os problemas que às vezes eles enfrentam, mas eles nos mostram um sentido específico da vida cristã, de nós vivermos para Deus, de nós vivermos em comunhão com Deus, de nós não desanimarmos na fé. Estes são os exemplos, as referências que nós devemos ter como pessoas vivas e atuantes na fé, que vivem a fé cristã e que nos ensinam também a viver a fé cristã. Todos nós temos como alguém como referência, né? E isso é importante, mesmo que saibamos que as pessoas são falhas, que as pessoas podem falhar, mas isso não quer dizer que elas não sejam santificadas ou que não sejam santas. Na verdade, a santificação ou a santidade, ela não é simplesmente por nós mesmas, ela, como nós falamos, é um atributo de Deus que nós passamos a viver dentro desse atributo, porque Deus é santo e Ele exige que nós venhamos também a nos tornar melhores, nos tornar mais acessíveis às pessoas, mais solidários com as pessoas, mais amorosos, mais fiéis, né? E assim nós então vamos passar a viver também em santidade, em santificação, em pureza de alma, pureza de espírito, e assim vamos estar cumprindo com a nossa missão, como diz a Bíblia, sendo os santos de Deus, os santos na fé, porque não é exatamente somente por nós. É claro que nós temos que ter a nossa parte de participação, de esforço, porém é também consequência de uma
atmosfera na presença de Deus, na presença daquele que nos chamou, e vendo como ele se manifestou e como ele como ele age para conosco. Então nós vamos então passar a agir também para com todos. Como Jesus foi amigável, ou muitas vezes até ríspido com algumas pessoas, assim como Jesus viveu a sua vida, nós também devemos viver a nossa vida com santidade, com amor, com fé, com esperança, com resignação e também com a verdade, falando a verdade sempre, né? E buscando a sabedoria que vem do alto, não a sabedoria humana simplesmente, não a sabedoria que eles falam científica aqui da Terra. Também é importante nós conhecermos, mas quando não a conhecemos, não faz diferença, quase nenhuma, porque o importante é nós buscarmos a sabedoria do alto para podermos saber como agir em diversas situações que nós podemos nos encontrar durante a nossa existência. Então, meus amados irmãos, estamos encerrando por aqui este estudo bíblico de hoje, né? Prometemos voltar nos próximos domingos, né, com este mesmo assunto, santidade cristã, e temos aí alguns versículos, né, para nós meditarmos. Nós vamos estar sempre colocando esses versículos aqui para lembrar sobre o que é santidade, como ser santo, como a gente pode ter uma vida de santificação na presença do Senhor.